seres estelares falam com você? Você sabe distinguir, sabe perceber quando você está sendo contatado, quando eles estão querendo falar com você? Sabe quem são eles? Se são bons, se são maus? O que bloqueia o contato entre vocês? Quer saber um pouquinho mais sobre esse tema tão fascinante? Então fica por aqui, porque começa agora o programa Frequência Vital Siriana. O programa que está aqui com você toda semana para trazer mais consciência, expandindo essa consciência, levando a frequência, para que você possa viver uma vida com muito mais prosperidade, alegria e conexão com quem você é na tua essência e na tua verdade. Seja muito bem-vinda, eu sou Carol Surianon, sou mentora, palestrante, escritora, comunicóloga e, acima de tudo, especialista em cura energética e reconexão estelar. Isso mesmo, minha gente, eu me especializei em fazer todo o processo de cura da energia, da nossa energia, da energia pessoal, né, desse campo eletromagnético que está ao nosso redor e que precisa de tantos cuidados quanto o nosso corpo físico, quanto o nosso emocional. Todo esse aparato, toda essa inteligência que existe por trás de nós e que não é visível para a maioria dos humanos, ela é tão real e tão palpável e influencia drasticamente na nossa vida. Então, por isso, eu me dediquei a me especializar na cura energética e no processo também de reconexão estelar. Por que reconexão estelar? Porque nós somos seres milenares, muitos de nós não somos daqui, e mesmo os que são daqui, tem muitos seres queridos, né, que estão aqui olhando, cuidando de nós, nos ajudando e que não são aqui desse planeta. Portanto, nós precisamos fazer o caminho de reencontro com quem somos em essência e nos reconectando a essa energia primordial que somos nós, né? Voltando, né? Nos reunindo ao que nos torna a sabedoria única, a sabedoria do divino. Então, seja muito bem-vindo. Se isso tudo é muito confuso ainda para você, eu te convido a ir assistir os outros episódios no YouTube. Como que você me acha no YouTube? Gente, através do meu nome, Carol Surianon. Então, eu sei que Carol Surianon é um nome diferente, então eu vou soletrar para você. Carol é com C normalmente, e o Surianon se escreve da seguinte maneira. É S-H-U fazendo Sul, R-Y-A-N, Surian. Depois um espaço, O-M do mantra Om, porque sim, nós precisamos mantrar e nos cercarmos de energias elevadas o tempo todo, para que a nossa frequência fique elevada e com isso a gente possa viver uma vida com muito mais prosperidade, com mais alegria. Então, deixo aqui o convite para vocês assistirem os outros episódios lá no YouTube, porque tem muitas aulas diferentes, assuntos diferentes que vão ajudar você a ir desmistificando a mediunidade, a espiritualidade, entendendo um pouquinho mais de física quântica, de neurociência, expandindo aí a consciência. E também se encontrando, porque muitas coisas fazem espelhamento, né, gente? Às vezes a gente conta uma história, nossa, e a pessoa consegue se ver naquela história. E a partir daquele momento, ela consegue ir se desbloqueando internamente e se direcionando para caminhos que antes estavam mais nebulosos. Então, o intuito aqui é provocar alguma transformação. Então, seja muito bem-vindo. Eu peço para que você, se estiver gostando desse episódio, dos demais, compartilhem, que deixem o like de vocês, que sigam, porque é isso que nos motiva a continuar, a trazer cada vez mais assuntos que façam sentido para vocês. Isso é uma outra coisa que eu adoro, quando vocês participam, quando vocês me contactam e falam diretamente, Carol, queria saber sobre aquele assunto, você pode falar sobre isso? Gente, fico maravilhada quando vocês fazem isso. Então, por favor, tá? Vou deixar aqui também um outro canal aberto aí de comunicação, que é o WhatsApp. O WhatsApp, ele é o 19 99925 5036. 19 99925 5036. Então, qualquer dúvida, sugestão, qualquer coisa que você queira falar, entrar em contato, será muito bem-vindo, muito bem recepcionado por mim e pela minha equipe. Hoje, então, a gente vai falar sobre o contato extraterrestre. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é, nossa, como assim contato extraterrestre? Você está falando de uma coisa de abdução? Não necessariamente.
tá? Os extraterrenos se comunicam com a gente há milênios e através de formas diferentes de comunicação. Muitos deles usam a telepatia para se comunicar com a gente. Então, às vezes, vem aqui uma intuição que a gente entende como uma intuição e, na verdade, é um mentor seu extraterreno. Sabia que você tem mentores extraterrenos? Só para isso desmistificar um pouco na sua cabeça, gente, vamos pensar aqui. Seres de alta frequência e de uma consciência muito expandida não vibram mais em dimensões baixas, eles vibram em dimensões altas. Naturalmente, não vivem mais na Terra. Portanto, são extraterrenos, ok? Então, a gente está falando, Jesus é um extraterreno? Sim. Buda é um extraterreno? Sim. Chico Xavier é um extraterreno? Sim. Todos esses seres e muitos outros são extraterrenos, mas a gente pode pensar no extraterreno em si, que podem ser de diversas espécies, né? Não são espécies mas de diversas linhagens, né? Podem ser sirianos, podem ser arturianos, podem ser pleiadianos, podem ser insetoides, andromedanos e assim vai. São tantas e tantas linhagens. Pensa que a gente vive, né, num universo, e o nosso universo é um universo local. O que isso quer dizer? Carol, quando a gente fala em universo, a gente não compreende que, na verdade, existe um multiverso, né? Esse multiverso engloba tantas realidades, tantos universos e tantas coisas que a nossa mente humana linear não consegue nem conceber. Portanto, vamos parar e vamos pensar quantas linhagens, espécies, raças, tanto faz o nome que a gente dá, existem neste multiverso. Muitas, certo? Então, a gente tem que ter essa mentalidade muito aberta. Tem seres que, inclusive, são luminosos. A consciência deles está tão elevada que eles não têm mais materialidade, forma material como a gente conhece. Eles são apenas luz. Muitas pessoas já foram contactadas por seres luminosos, por orbes também. Vocês sabiam que as orbes, elas são bolinhas luminosas que ficam flutuando, né, e aparecem para pessoas para fazer cura, para fazer desobsessão, para fazer um processo de alinhamento, para trabalhar o DNA dessa pessoa, as células da pessoa, fazer toda uma reprogramação dessa pessoa, que a partir daquilo, essa pessoa se torna meio que apta a ter um contato mais íntimo com outros seres extraterrenos, sabia? Se você já viu alguma dessas orbes, já foi visitado por essas luzes, muito provavelmente você está sendo preparado para um contato ainda maior. Eu falo isso porque eu já passei por isso, muitas luzes. Quando isso aconteceu na minha vida, o contato começou a se estabelecer de uma forma muito menos velada. Isso é muito legal de trazer, por quê? As pessoas elas têm uma imagem de que o extraterreno ele se comunica com a gente somente quando ele se mostra. Mas o que eu posso dizer para você é que consciências superiores, extraterrenas, elas têm diferentes roupagens, né? E são tão diferentes que podem adotar formas diferentes para se contactar com a gente. Eu tenho um mentor, vou contar isso um pouco da minha história. Lá atrás, mais ou menos em 2016, eu comecei a ter um contato muito próximo com um mentor meu que se chama Simon. Esse mentor se apresentava para mim de uma forma humanoide, como se fosse um humano, e eu entendia que ele, para mim, ele era um desencarnado, um mestre desencarnado, mas eu naquela época ainda não tinha muitos contatos com extraterrenos. Ou melhor, eu achava que eu não tinha, tá? Por que eu tô falando isso que eu achava que eu não tinha? Trabalhei durante anos com Simon e achava que ele pertencia a uma egrégora kardecista, tá? Depois de muito tempo, né, em toda essa caminhada, descobri que Simon, na verdade, é um membro da Fraternidade Branca, um extraterreno que trabalha na Fraternidade Branca. E ele tem uma forma diferente, gente, tão diferente. A forma dele, não sei se vocês sabem, mas muitos seres da Fraternidade Branca, inclusive, a Fraternidade Branca, na verdade, ela é composta por várias espécies também, tá? Então, dentro da Fraternidade Branca, a gente tem os seres que são são serpentes. Simon é uma serpente. E ele só me revelou isso anos depois. Por que que isso acontece? Porque se ele tivesse se revelado como serpente para mim naquele primeiro momento, eu teria me assustado. E o susto, gente,
é uma das coisas, né, o medo é uma das coisas que bloqueiam a nossa comunicação com eles, tá? E bloqueia de uma maneira muito forte. Eh, Isso é tão real que eles adotam outras roupagens, outras formas, para começar um processo, um vínculo conosco. Depois que a gente vai aprendendo familiarizando com aquela energia, se situando com aquela energia, entendendo que o quanto aquela energia é benéfica, nos coloca para frente, nos acelera o nosso processo de evolução, eles vão podendo se mostrar porque a gente já confia. A mente humana ela foi programada para afastar tudo que é muito diferente, tanto é que as pessoas têm muito medo do desconhecido, isso é normal, porque a mente compara. Se eu não tenho algo para comparar, aquilo pode ser extremamente perigoso, isso no processamento da mente. Então, o que ela faz? Te distancia daquilo. O que eles desejam? É o não distanciamento. Esta é a razão pelo qual eles ainda não se manifestam fisicamente entre nós até hoje. Por isso que ainda é tão velado. Mas, se vocês observarem, tem muitos médiuns, muitos seres que estão já falando sobre esse assunto e que estão trazendo informações de quais são as formas desses seres, como que eles trabalham, no que eles ajudam, como eles ajudam o processo de evolução da humanidade, dos planetas e etc. Por quê? Porque eles estão, através desses médiums, começando a normalizar a presença deles para que em pouco tempo possam então começar a se apresentar fisicamente, entre aspas, tá? Então, a gente precisa começar a compreender que existem seres extraterrenos que, quando eles começarem a se mostrar, ficaremos completamente, a maioria das pessoas ficará completamente embevecida com eles, com a beleza deles, e realmente é muito belo. Mas outros seres, a gente vai olhar, a maioria das pessoas vai olhar e vai ter um receio de, meu Deus, que forma é essa? Quando a gente olha, não é tão confortável para o nosso olho humano de compreender que aquele ser é um ser benevolente, é um ser de luz. E aí, o humano precisa estar muito treinado. Treinado em quê, Carol? Treinado em perceber a energia. Então, como é que a gente distingue se aquele extraterreno é bom ou ele é mau, né? Entre aspas. Ou aquele espírito que se aproxima de nós, ele tem boas intenções ou más intenções, tá? Eu tô falando dos extraterrenos porque aqui é o assunto. Mas, na verdade, na realidade, é um treino para se perceber energias no geral. E tudo que existe no universo é energia. Então, se você aprende a falar essa linguagem, fica muito mais fácil para você estar apto e estar preparado para quando esse momento chegar, inclusive, porque a energia vai chegar em você. E você, então, vai sentir aquela energia e vai compreender que aquela energia tem uma intenção positiva ou uma intenção negativa para com a sua pessoa ou então para com a humanidade. Como é que eu vou perceber isso? Alguns sinais aqui que a gente percebe de cara, eu diria, quando seres aí de baixa frequência, porque existem sim extraterrenos de baixa frequência, de baixa consciência, de muito baixa consciência, inclusive, tá? Eles estão, de uma certa forma, sendo expulsos da Terra, sendo realocados da Terra e com muita dificuldade de entrar na Terra pela quantidade de naves que estão cercando o nosso planeta para que impeça, né, que eles possam entrar. O que que acontece, gente, para vocês entenderem? Durante milênios, eles povoaram a Terra, se mascarando, se mascarando mesmo com essa roupagem humana, mas muitos deles não sendo, tá? Conscientemente, utilizando avatares humanos para estar entre nós, e muitos em quarta dimensão, trabalhando aí no processo de manipulação consciencial dos humanos, trabalhando também dentro da roda das encarnações aqui no planeta Terra. Então, assim, eles povoavam este planeta fortemente. E de uns tempos para cá, muitos seres luminosos estão chegando e cada vez mais realocando, tirando esses seres, esvaziando a Terra desses seres. Por quê? Porque a Terra fez um processo de evolução. Saiu de uma frequência mais baixa e ficou numa frequência mais alta. Isso dá para todos os seres do universo a bandeira verde
que eles podem entrar e começar a fazer esse processo de esvaziamento, porque tudo que existe, todas as formas de vida que existem no universo, possuem uma coisa que se chama livre-arbítrio. Você também tem livre-arbítrio. Portanto, é, quando a Terra resolve fazer esse processo de ascensão, consegue fazer esse processo de ascensão, é o livre-arbítrio dela, né? Demonstrando que, inclusive, ela precisa de ajuda, pedindo essa ajuda. Então, gente, o que eu estou querendo dizer aqui também para vocês? Se vocês estiverem passando por qualquer processo de dificuldade, qualquer coisa que não esteja é, equilibrada, fluídica para vocês, peçam ajuda. Porque a gente tem os nossos mentores perto, os nossos guardiões perto, mas se você não pedir, se você não for claro, eles não podem ajudar você. Se a sua frequência, a sua intenção não estiver bem alinhada com o que você deseja, eles não podem interferir por você. Então, comecem a pedir, compreendam isso. Foi uma crença muito bem instituída dentro da humanidade, do qual nós não devemos pedir ajuda ao espiritual. Por quê? Porque fizeram um trabalho tão bem feito de nos inferiorizar e supervalorizar os seres de maior consciência, trazendo um distanciamento. Esse distanciamento faz com que o outro fique aqui na sua pequenez. Só que nada disso é verdade. Porque nós somos seres tão divinos quanto. Qual é a nossa diferença desses outros seres? Nosso nível de consciência, a nossa faixa vibracional. Agora, a divindade que nós somos e que nós carregamos em nós não tem diferença. Portanto, a gente não tem que se apequenar, a gente tem que compreender que todos nós unidos, caminhando juntos, conseguimos ir mais longe. E para que nós possamos ir mais longe, dentro de onde nós estamos, precisamos sim da ajuda de seres que estão mais evoluídos. E que, para tanto, eu tenho que pedir. Assim como os seres que estão precisando da sua ajuda, também devem pedir a sua ajuda. Isso aqui também é uma reflexão muito profunda, tá? Todas as vezes que uma pessoa estiver passando dificuldade e ela não te pedir ajuda, meu querido, não invada o livre-arbítrio do outro, porque isso causa um problema para você. Você acaba se colocando no meio de uma situação que não te diz respeito. Quando o outro te pede ajuda, você sim estende a mão. Quando você percebe que o outro não está querendo ajuda, mas você pergunta, você quer ajuda com isso? E a pessoa fala sim, faça. Agora, não haja por trás achando que você está fazendo bem, porque muitas vezes a pessoa precisa passar por aquela situação para o caminho de evolução dela, e muitas vezes você está atrapalhando esse processo. Toda vez que isso acontece, que você fura o livre-arbítrio do outro, toda aquela consequência fica em você. Então, não façam mais isso, tá bom? Então, voltando. Quando é que a gente começa a ter essa comunicação, né? Essa comunicação, na verdade, ela acontece o tempo todo. E é isso que eu queria vir aqui desmistificar. Quando é que os seres extraterrenos, estelares, estão conversando, estão nos comunicando com a gente? O tempo todo. A maioria das pessoas não percebe, mas como assim, Carol? Como assim eu não percebo? Você não percebe porque você não se dá oportunidade para perceber. Porque se você abrir o espaço, abrir o caminho, sentar em estado meditativo, se colocar, falar, eu quero encontrar, eu quero receber provas de que vocês estão do meu lado, que vocês estão me guiando, eu garanto que você receberá. Tá? Esta, inclusive, é uma das formas no qual nós devemos nos certificar de todos os contatos que nós fazemos. Com extraterrenos, com os seres aqui de quarta dimensão, com todo mundo. A gente tem sempre que se certificar. O orar e vigiar, ele é muito importante. Eu me certifico por quê? Porque na maioria dos casos, a pessoa não tem abertura e sensibilidade para entender a energia. Porque se ela entende a energia, ela não precisa tanto de certificação, mas mesmo assim é sempre bom pedir. Como que a certificação chega? Ah, nossa, eu encontrei um mentor que eu sempre falo com ele, mas agora me surgiu uma pulga aqui atrás da orelha. Será que ele é extraterreno? Qual será a linhagem dele? Pergunta. De onde ele vem? Onde ele serve? Qual é o trabalho dele? Onde ele mora? Onde ele está nesse momento? Comece a fazer perguntas. Não tenham medo de fazer perguntas. Vocês vão ver que muitas vezes a resposta não chega
naquele exato momento, mas que a resposta chega através de coincidências, né? Uma pessoa que fala uma frase que encaixa exatamente na pergunta que você fez, algo que alguém faz para você, uma mensagem que passa até no avião com aquela mensagem, né? Aquela bandeirinha no fim do avião. As coincidências nunca são coincidências, são sempre certificações. O nosso papel aqui é estar em estado de presença, percebendo tudo o que está acontecendo ao nosso redor, para que a gente possa ler, inclusive, essas mensagens, essas certificações, tá? Uma coisa que muita gente já está vendo, se ficar, né? Se tirar uns minutinhos para olhar para o céu e ficar prestando realmente atenção e pedir para vê-los, é muito provável que você veja luzes passando, luzes coloridas, luzes que acendem e apagam, diferentes, né, de avião, diferentes de balão, diferentes de estrelas, tá? Percebam, olhem um pouco para o céu, chamem esses mentores para perto de vocês, indaguem primeiro quem são eles, para que então vocês possam entender quem são vocês. O caminho para restabelecer a nossa consciência é ir subindo esses degraus. Esses degraus vão expandindo a nossa consciência, vão nos dando cada vez mais conhecimento de quem nós somos. Então, o autoconhecimento vai se formando e, com isso, toda uma sabedoria por trás, porque a gente consegue, inclusive, começar a receber mensagens, aulas diretas. Eles começam quando a gente trava aí um contato, uma amizade com eles, porque na verdade é isso mesmo, é amizade. Eles levam vocês para as moradas, levam vocês para as bibliotecas, ensinam as coisas sobre a morada deles. E eu vejo, quanto mais eu me coloco como mentora, né, conversando com as pessoas, mais e mais pessoas me procuram, porque elas desejam isso, elas desejam se encontrar, elas desejam compreender quem elas são, mas elas desejam também viver algo extraordinário. E isso realmente é extraordinário, porque é muito legal você chegar num lugar, mesmo por projeção, e visualizar coisas que estão além do seu imaginário, né? Que você jamais, num estado de consciência normal, conseguiria montar na sua cabeça. Então, uma das formas de contato aqui, que é a mais frequente, é durante a meditação. Dentro da meditação, nós elevamos o nosso padrão vibracional e, através dessa elevação do nosso padrão vibracional, nós damos a oportunidade para que eles baixem um pouquinho a vibração deles para que nós possamos nos conectar, porque todas as conexões acontecem por sintonização. Então, para que a gente comece a ter contatos reais com eles, precisamos ter uma frequência vibracional elevada, tá? Os seres de baixa frequência, extraterrenos de baixa frequência, quando é que eles aparecem? Quando a minha frequência pessoal também está mais baixa. Quando algo aconteceu no meu dia que me fez baixar, ou eu bebi álcool demais, ou eu estou bravo, ou eu estou triste, ou fiquei irritado, alguma coisa aconteceu. É só através dessa sintonização que isso é possível. Muitas vezes, né, quando a gente baixa um pouco essa sintonização, eles utilizam seres que estão aqui povoando essa quarta dimensão para colocar chips, implantes na gente. Eles mesmos às vezes colocam e eles vão baixando cada vez mais a nossa frequência. Então, pessoas que são corriqueiramente abduzidas, e tem pessoas que sofrem abdução extrafísica, mas tem pessoas que sofrem abdução física, são pessoas que estão com a faixa vibracional muito baixa, precisam modificar isso rapidamente, mas fundamentalmente precisam também ver o que é que está implantado no corpo delas, que faz com que elas fiquem com essa faixa vibracional. Eu te garanto, 100% das vezes que há abdução, a implementação de tecnologias, tá? Muitos de nós somos abduzidos extrafisicamente. Quando? Quando estamos dormindo, tá? Então, quando é que eu sei isso? Eu tive um sonho muito bizarro que me levaram, pode ter certeza. Se você for fazer uma consulta, fazer um escaneamento, uma leitura do teu campo eletromagnético, você vai ver que tem algum aparato ali.
E esse aparato ele foi colocado por um propósito. Qual é o propósito? De manipulação, de remoção do seu DNA para poder fazer clones em laboratórios e assim vai. As atrocidades são grandes, sim, desse outro povo, tá? E quando eles se aproximam de nós, a primeira coisa que a gente sente é muito frio, tá? Dá muito frio. E a outra, medo, as duas coisas. Em contrapartida, quando a gente entra em contato com seres que são de alta frequência e que são extremamente benevolentes, eles podem ter assim uma aparência que a gente julga como feia, mas a energia que chega deles é tão boa, é tão amorosa, é tão elevada que não tem como ficar com medo. Então, esse tipo de sensibilidade que a gente precisa começar a trazer, e isso é um exercício, um exercício. O exercício, fundamentalmente, primeira coisa é você entrar em estado meditativo, entrar em processo de conexão, que a meditação faz isso por você, começar a pedir o contato com os teus mentores, com os teus protetores, com os seus irmãos estelares. Porque este pedido, esta conexão vai elevar tanto a sua frequência que vai bloquear, inclusive, os outros extraterrenos de chegarem perto de você, né? Essas abduções que acontecem enquanto nós estamos dormindo, os obsessores aqui de quarta dimensão de se aproximarem, ou seja, é ganha-ganha. Com isso, além de você ganhar, elevar sua frequência, expandir sua consciência, tudo, você ainda vai começar um processo de, sabe, se despindo até que você consiga encontrar quem você é, o seu eu superior, né, ter contato, entender, né, a tua origem, o que você veio fazer aqui. Quando isso acontece, é como se fizesse assim uma eureka na nossa cabeça, de uau, eu vim fazer isso, então tá, o que é que eu vou fazer? Passo 1, passo 2, passo 3, e a gente então começa a fazer. E a vida começa a ficar muito mais simples, muito mais leve, muito mais fluídica, as coisas, as portas vão se abrindo, a prosperidade chega, e o senso de realização interna se expande absurdamente. Nós estamos agora num período de transição consciencial dentro da raça humana, dentro do planeta Terra, que está nos convidando a viver e a ter cada vez mais contato com esses extraterrenos. Então, as pessoas que ainda não estão tendo, estão perdendo a grande oportunidade de elevar a frequência vibracional para começar a viver em quinta dimensão ou além, e poder ficar aqui na Terra, vivendo a Terra de uma outra maneira, de uma maneira muito mais amorosa, muito mais próspera e muito mais conveniente para nós humanos. Esse momento de transição que a gente vive é um momento delicado, sim, é difícil, sim, mas é uma grande oportunidade, um salto quântico, na verdade. Por isso tem tantos seres querendo encarnar e nós estamos aqui. Então, ao invés de você olhar para a sua vida e, ai meu Deus, está difícil, agradeça, você está tendo uma grande oportunidade, um salto quântico na sua mão de consciência, de elevação e de retorno à tua própria origem. Esse foi o programa de hoje. Te espero na semana que vem. Um beijo grande no seu coração, muita luz no seu caminhar. Até!